Bem-vindos ao ABTV. No programa de hoje, vamos dialogar com a advocacia pública e institucional, com enfoque especial no papel da Procuradoria da União. Temos a honra de receber a doutora Iris Catarina, ela que é procuradora-chefe da União na Paraíba, a primeira mulher a ocupar esse cargo no Estado. Fique conosco, porque o ABTV já começou. Doutora Iris, primeiramente gostaria de agradecer a sua presença. Foi uma entrevista que lutamos muito para ter aqui no ABTV, porque ela sim representa o poder feminino, a primeira, né, gente, como a gente falou aqui na apresentação, mulher a exercer um cargo tão importante e que nós, advogadas, temos sim muito orgulho. Seja bem-vinda. Obrigada, Germana, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui na OAB, né? A casa do advogado, o advogado público ou o advogado privado. Então, assim, estarei aqui com vocês para poder falar o que for de interesse sobre a advocacia pública. Então, gosto de começar, conhecer, né? A gente tem curiosidade de conhecer a sua história. Você como pessoa, doutora Iris, como pessoa, que começa o cotidiano, como você chegou na advocacia pública. Então, esse espaço inicial era para você se apresentar para a gente. E assim, porque não existe só uma Iris AGU, né? Eu vou até ter uma liberdade de tirar o doutora. Sim. Existe uma Iris, mulher, esposa. Então, conta um pouquinho da sua história para a gente. Bem, Germana, a minha história é um pouquinho longa, mas eu vou tentar encurtar. Eu nasci em Belém do Pará, meu pai era da Petrobras e se mudou para o Rio Grande do Norte. Lá eu cursei meu primeiro, segundo, terceiro grau. Fiz a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, terra que eu tenho muita gratidão. E quando passei no concurso da AGU em 2005, ou seja, já tenho 20 anos de Advocacia Geral da União, do cargo de advogado da União, que é uma das 3 carreiras da AGU. Somos 4, mas basicamente dizemos que somos 3. E ao assumir, né, o cargo lá em Brasília, passei 1 ano e meio, depois consegui a minha remoção para Recife, tentando me aproximar mais do Rio Grande do Norte, que era onde meus pais estavam. Contudo, no meio do caminho aí veio um amor, né, meu marido, que é daqui da Paraíba, e estou aqui há 11 anos aqui no estado da Paraíba. E como é que você chegou nesse cargo que hoje atua? Quais são suas expectativas? Como está sendo? E como você vê a presença da mulher nesse cargo tão importante? Germano, meu desafio de ocupar esse cargo de procuradora-chefe era poder trazer ao meu órgão, a Advocacia Geral da União, uma visão de gestão feminina na Paraíba. Trabalho com um grupo muito competente de homens e mulheres, advogados e advogadas da União. Contudo, até então, só os meninos, digamos assim, né, tinham se habilitado a exercer esse cargo. Então, quando chegou a vez de um processo seletivo, né, na Advocacia Geral da União nós temos sim processo de seleção, as pessoas se habilitam, tem entrevista, enfim. E no ano passado, em 2024, no dia 13 de maio, no Céu de Fátima, saiu a minha nomeação para poder enfrentar esse desafio que seria exercer o cargo de procuradora-chefe. Até então eu vim exercendo a função de coordenadora regional adjunta de negociação, que é uma matéria muito atual no âmbito da Procuradoria-Geral da União. Somos basicamente 4 carreiras, que é a administração direta, que deu advogados da União, administração indireta, os procuradores federais, as causas tributárias com os procuradores da Fazenda Nacional e os advogados do Banco Central, integrando. Então, dentro da nossa instituição, que é a Procuradoria-Geral da União, nosso órgão central em Brasília, tem uma Procuradoria Nacional de Negociação. Então, hoje eu exerço tanto a função de procuradora-chefe, mas continuo atuando nos processos judiciais da Coordenação Regional de Negociação. Então, a divisão do meu tempo, como você estava falando, além de ser mulher, ser esposa e todos os outros atributos que nós mulheres enfrentamos, eu atuo na parte de gestão, no comando da Procuradoria da União da Paraíba, mas também processos judiciais da Coordenação Regional de Negociação daqui da região. E eu fiquei curiosa, doutora, como funciona essa negociação? Você é com outras áreas, com outras instituições? A negociação no âmbito da Advocacia Geral da União, da Procuradoria Geral da União, ela é muito ampla.
Ela, a princípio, iniciou com o nosso processo que a gente chama de desterritorialização, onde somos agora 6 grandes regiões, e todas elas com a sua coordenação regional de negociação, e em Brasília com a sua Procuradoria Nacional de Negociação, e começamos até este ano, na verdade, a negociar processos de débito da União. Né? O particular entrou com uma ação contra a União, administração direta, a União foi condenada e a partir daí tem valores a receber. Então nós, até para otimizar o tempo, negociamos os valores de modo a que encurta a duração do processo. Aquele processo que era longo, de repente uma negociação em que as partes conversam e dialogam entre si e encontram um bom caminho, que não é determinado por um terceiro que está alheio àquela problemática, por exemplo, que é a figura do magistrado. Então elas encontram um caminho de modo a otimizar e poder receber o bem da vida de modo mais rápido. E por outro lado, como defensores também do erário, nós advogados da União temos a economicidade para poder dar esse retorno à sociedade. Afinal de contas, o dinheiro público é o dinheiro de retorno à sociedade. Então, dessa forma, a negociação sempre se mostra o caminho atualmente mais válido para a resolução dos conflitos. Que maravilha. Conta pra gente o que faz com a AGU. Eu sei que tem 3 esferas ou 4, mas o que especificamente faz? Às vezes a gente estava conversando aqui, antes de iniciar o programa, que muita gente presta concurso para a AGU, visando realmente o cargo, mas não sabe a função, né, da AGU. A função da Advocacia Geral da União, vou falar aqui no particular do nosso cargo de advogado da União, é fazer principalmente a defesa das políticas públicas. Como nós estamos ligados muito à administração direta, e aí eu falo aos ministérios, né, todas as pastas, então a concepção, desde o assessoramento dos gestores, ministros, secretários das pastas dos ministérios, nós assessoramos todo o fluxo deles, né, temos essa competência, e além disso, quando não tem a parte do consultivo na formulação das políticas públicas, por meio da judicialização, que é fazer a defesa do erário, né, aquelas demandas que a União com certeza está economizando para o poder, porque a gente sabe que tem cidadão que entra e tem a famosa litigância que não há razão de existir, e também a parte da negociação, que com isso aí nós, advogados já atuamos nessas 2 linhas, defesa do erário, defesa das políticas públicas, e a terceira agora, que é a negociação. A senhora que veio de outros estados, quais são os principais desafios encontrados na Paraíba? Que tem muitas demandas, né, federais. Quais são os principais desafios encontrados pela AGU na esfera estadual Paraíba? Esses desafios, eles, na verdade, estão muito ligados na condução enquanto procuradora-chefe. Como procuradora-chefe, o cargo de procurador-chefe ele simboliza a representação da AGU local. Então, os órgãos administrativos federais que estão aqui na Paraíba, todos eles, quando necessitam de alguma atuação da defesa da União, porque exercemos privativamente a defesa judicial e extrajudicial da União, então nós prestamos esse assessoramento tanto no campo do consultivo quanto no litigioso, como eu te falei. O grande desafio é, atualmente, sobretudo, com a extinção da Procuradoria Seccional de Campina Grande, neste ano agora. Então, a Procuradoria aqui em João Pessoa da Paraíba ficou responsável pelo assessoramento dos órgãos em todo o estado da Paraíba. Então, todas as demandas, processos que são relevantes para os nossos clientes, costumamos dizer que os nossos clientes são os órgãos federais. Eles nos procuram e fazemos a interlocução, o procurador-chefe faz a interlocução com os coordenadores regionais de cada área temática, pelo processo de regionalização. Então, pode envolver servidores públicos, pode envolver patrimônio. Então, tem várias demandas relevantíssimas e esse mapeamento fica a cargo do procurador-chefe de dizer à Procuradoria Regional da União, cuja sede fica em Recife, e as procuradorias nacionais, quais são aqueles processos caros ao Estado da Paraíba, que nós precisamos fazer uma defesa correta da política pública a ser resolvida por meio daquele processo. E aí que é outro ponto também. Atualmente nós também fazemos negociação e processos estruturais, que são justamente esses processos tão relevantes de saúde, de meio ambiente, que trazem obrigações de fazer para a União, e nada melhor do que uma negociação que a gente conversa com os nossos clientes, as consultorias jurídicas, para poder encontrar ali um caminho mais razoável e que o processo se firme de uma forma consensual. Então é muito mais complexo do que pensamos, pessoal. Vamos dar uma breve pausa e voltamos mais. Só um minuto, deixa eu botar aqui, voltamos mais.
é muito mais complexo do que imaginamos. Vamos dar uma breve pausa e voltamos já com mais entrevista com a doutora Iris, chefe da Advocacia Pública do Estado da Paraíba. Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? Aí, gostei. Vou perguntar à lei como é que eu exijo esse direito. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. Você pode dar o sangue por você? Você pode dar o sangue pelos seus sonhos? Pela sua família? Por uma causa? Você pode. Comece hoje e faça disso um hábito. Porque quando você descobre que pode dar o sangue por você, você também descobre que pode ajudar outras vidas. Procure um hemocentro e doe sangue regularmente. Você pode. Ministério da Saúde. Governo Federal. Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia e, mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra Fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato e sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. A Cultura da Paraíba em Alta, um programa intimista apresentado pelo Mestre Fuba. Ele começou a exercitar a sua arte nas redes sociais. Eu dei um coice na engenharia pra fazer teatro, música e poesia. Com artistas da terra, música, artes plásticas, literatura, teatro e cinema. O Jardim Cultural da Paraíba aqui, na TV Câmara, às 7h30 da noite, toda sexta-feira. Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? É lei. Vou chamar a Lê aqui no Zap para saber mais detalhes sobre essa lei. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. A voz do seu bairro vai falar! É pra falar, não é pra gritar não, homem. A Câmara no seu bairro tá chegando aí pra tu falar o que pode melhorar, o que tá faltando. Sua prioridade é o postinho, é a praça, tá faltando calçamento. Se liga aí onde vai ter a Câmara no seu bairro. No bairro dos Estados, Valentina, Mangabeira, Bessa e Centro. Fala com a Lê, diz o que você precisa e vamos debater com os vereadores. Câmara Municipal de João Pessoa. Estamos de volta com a ABTV e o nosso ato de hoje é com a doutora Iris Catarina. Ela que é procuradora-chefe da União na Paraíba. Vamos falar na prática, pessoal. Qual o fato, o caso que mais lhe marcou, atuando na AGU? Bem, enquanto procuradora-chefe, são vários casos, assim, cotidianamente, que a gente tem que lidar com a gestão dos órgãos públicos e também com a questão das parcerias com as universidades. Recentemente firmamos aí um convênio com a Universidade Federal da Paraíba, que fizemos a aula magna da Universidade Federal, explicitando assim, as carreiras da AGU. Então esse papel também é muito do chefe. Mas enquanto advogada da União e então coordenadora regional de junta de negociação, eu participei, junto com a equipe da Procuradoria Nacional, da negociação daquela infeliz ação da Polícia Rodoviária Federal, no caso aqui conhecido nacionalmente, de Genivaldo, que foi asfixiado no meio, né, no cambrando na viatura da Polícia Rodoviária Federal, e isso gerou dois processos desse fato, que foi um processo de ação coletiva, por meio de uma entidade que pedia um dano, indenização moral, danos morais, e também uma série de obrigações de fazer a cargo do Ministério da Justiça. O processo de negociação ele foi conduzido de uma forma muito eficiente, no meu entender, com a colaboração de todas as secretarias da consultoria jurídica do Ministério da Justiça, e com isso chegamos a um bom termo, né, em que o titular do direito de fazer as políticas públicas, e isso é muito importante na área da negociação, ele fala a forma como ele pode cumprir aquela política pública, e isso garante a efetividade da política pública. E na condução dessa negociação foi possível
reestruturar a Polícia Rodoviária Federal para o combate ao racismo estrutural e também promover essas educativas, implementar o uso de câmeras de filmagem durante as abordagens policiais. Então, realmente foi um processo lento, porém, assim, que trouxe um resultado bem satisfatório e que você sai com um sentimento de dever cumprido. Aqui eu fiz uma política pública, eu negociei, eu atendi a todo o desejo da sociedade e realmente foi um caso que me marcou muito e também gerou um segundo processo, que foi a questão da indenização aos familiares do Genivaldo, né? Nesse caso específico, conseguimos, por meio de uma atuação, digamos assim, litigiosa, que a gente fala, também parceria com o nível estratégico da TRU, conseguimos não pagar uma pensão para quem não era devido, que no caso era a ex-mulher do Genivaldo, que não era mais ex-mulher. Mas conseguimos sim chegar a um bom termo no pagamento de uma indenização para a mãe do Genivaldo, né, e ainda temos esperança que conseguiremos fazer um acordo no que toca ao filho dele, que merecedor também dessa indenização por essa ação em comum no agente federal, né, de agentes federais, na condução da abordagem policial. Então, realmente foi bem marcante. Então, assim, na atuação, que a gente tem casos na advocacia pública ou privada que marcam e que nos faz entender por que estamos naquela posição, né, doutora? Sim, porque o motivo de tudo, de estarmos ali, fazer o nosso papel. E, assim, é marcante. Eu estava conversando até com o colega que na minha atuação na advocacia privada também, às vezes, tem casos não, que é pro forma. Tem outros que marcam e fazem a gente entender tudo. Vamos falar sobre a representatividade da mulher feminina. Hoje muito falada, muito comentada. Apesar de muito falada e comentada, né, a gente tem um avanço aí da violência, do feminicídio muito grande no Brasil. Isso mostra o quanto, sim, o nosso machismo é estrutural. Como não há como negar que as mulheres, cada vez que elas evoluem no mercado de trabalho, mais também elas são agredidas muitas vezes dentro de casa. Então, como foi, vamos falar agora, né, como está sendo ocupar esse cargo tão importante pela primeira vez como mulher, e qual a mensagem que você deixa para aquela mulher que está lá em casa, aquela jovem advogada que está saindo, aquela estudante de advocacia que está em casa? Para mim é uma honra, né, ter sido a primeira mulher, porque eu tenho uma filha, Germana. E eu acredito, como uma vez a ministra Daniela Teixeira falou, nós temos mulheres que ser farol para as demais. Então, quando eu assumi essa responsabilidade, assumi com muita consciência do meu dever, de poder dar aquela visão também estratégica, que todas as mulheres têm, na verdade. Nós somos boas administradoras há muito tempo, há muitos séculos, administradoras, né, das nossas casas, e poder passar isso também para a administração, para a gestão da coisa pública. Então, é uma visão assim, diferente e que se completa com a gestão masculina, mas é extremamente relevante que haja essa alteração de visão. Isso daí que faz essa oxigenação, faz com que a gestão pública realmente seja mais rica. Então, para mim tem sido um grande desafio, porque não é fácil conciliar agenda, sobretudo quando a gente ainda recebendo tarefas judiciais. Então, fica sempre aquele gosto que poderia estar fazendo mais. Mas, no entanto, eu entendo que temos feito muitas atividades envolvendo esse papel, essa busca da liderança feminina. Hoje, graças a Deus, a minha instituição ela é motivo de orgulho. Hoje temos um decreto regulamentando o percentual mínimo de ocupação de cargos de liderança de gestão por mulheres. Ultrapassamos esse limite, ou seja, hoje a AGU é mais comandada por mulheres em cargos estratégicos do que por homens, e há um grande incentivo, sim, na minha instituição por essa gestão, mas sei que não é fácil. E para jovens advogadas, o que eu poderia falar é o seguinte: durante toda a minha trajetória, Germana, eu nunca pensei em fazer advocacia privada, porque eu sempre me vi muito envolvida com a questão do público, o que eu poderia oferecer de melhor para a sociedade. Então, minha veia sempre foi pública, e tinha certeza disso quando entrei na universidade. Então, para aquela jovem advogada que anseia, que tem esse sentimento, que tem esse perfil de lutar pela realização de políticas públicas bem feitas, ela se sinta, digamos assim, incentivada, porque na Advocacia Geral da União você vai ter espaço para poder ocupar, não só como advogada da União, o seu papel de relevância na defesa dos interesses públicos, mas também, enquanto gestor, o incentivo da nossa casa
para a jovem advogada. Mas também estão convidados aí os meninos, tá certo? Os estudantes de direito a integrar essas carreiras. Eu sempre digo, não é uma competição. Inclusive, a gente vê cada vez mais os homens aplaudindo, os homens incentivando. Quando a gente diz aqui que a violência, o feminicídio, ele avança, é porque é um fato, é um dado. Mas é lindo de se ver homens incentivando, homens aplaudindo dentro e fora de casa. Isso é ótimo porque incentiva e serve de modelo para outros homens. Eu gostaria também de saber agora qual é a interligação da advocacia pública com a privada, como é que funciona esse diálogo? Esse diálogo funciona muito bem. Nós temos uma conversa muito harmoniosa com a atual gestão, né? O Dr. Harrison, de passada com a gestão atual, inclusive hoje pela manhã estivemos lá com o Dr. Harrison falando sobre esse projeto. Temos vários membros ocupando várias das comissões da OAB, né? Somos sempre convidados. E queríamos ter até mais, né, contato com os advogados privados, sobretudo na divulgação da pauta da negociação. Talvez nem todos os advogados tenham conhecimento desse perfil negociador da União, muito amplo, da Procuradoria-Geral da União, e gostaríamos realmente de ter mais esse contato. Então, esse canal aberto, Germana, eu agradeço demais, que é para poder divulgar, né, essa pauta tão irrelevante aqui agora para a gente da PG1. E a própria participação, o convite, como você falou, né, foi realmente um desencontro de agenda, mas conseguimos finalmente nos encontrar. Realmente é um contato muito próximo. Como é que o advogado ele pode, né, procurar informações sobre o diálogo, né, que está acontecendo aí? Como é que ele pode chegar lá na AGU, se informar? Existe um site, um contato maior? Sim, parcerias tanto com a OAB local como com a Justiça Federal da Paraíba, né, Justiça Federal aqui. Nós temos tanto links na página da AGU que deseja conciliar com a União, e lá vai ter os contatos para negociação. Aqui, somos a quinta região, negociamos os processos da quinta região e assim sucessivamente, né? E também tem na página da Justiça Federal esse próprio link, né? E tem também na página da OAB o link para poder contactar a Coordenação Regional de Negociação da quinta região, caso você tenha algum débito com a União queira negociar. Já fizemos grandes acordos, né? E a economia expressiva dos números, Germana, realmente que beneficia a sociedade, aquele cidadão que vai ter que esperar anos e mais anos para o desfecho, para receber o bem-auxílio, e também, por outro lado, também a questão da economicidade para o erário. Pessoal, estamos aqui com a chefe da Advocacia Geral da União Paraíba, dizendo a você, advogado, que tem algum débito, que tem algum processo, que você gostaria de ter uma tratativa mais concreta, mais, que seja mais célere. E mais, né, e que traga a economia processual. Porque às vezes você acha que é distante, mas está vendo essa proximidade, que isso é maravilhoso, é uma notícia maravilhosa. E assim, esse diálogo também com o nosso presidente, né, Dr. Harrison Tagino, é maravilhoso. Eu gostaria de dizer que foi um prazer recebê-lo aqui e dizer que nós, advogados privados, somos realmente fãs da advocacia pública pela demanda, a alta demanda, a gestão que deve haver, sim, de tempo e de lidar também com críticas, né, com às vezes críticas pesadas, porque são servidores públicos, mas assim, nós advogados temos sim uma admiração, e eu falo por mim e pelos colegas, que a gente, muita gente já está de Advocacia Geral da União, lá no ABTV, agradecer a sua presença, dizer que queremos sim a AGU mais próximo lá na ESA, nos eventos, para a gente poder se encontrar mais e poder estreitar cada vez mais essa relação. Germana, eu que agradeço o convite, foi realmente um prazer lhe conhecer, pela sua simpatia, pelas palavras, e também queremos sempre estar muito próximos da OAB, Tribunal da Causa, e no final das contas, como eu disse, é a nossa causa. Somos todos advogados, públicos ou privados, sempre pensamos em fazer o melhor. Somos sim. A OAB-TV fica por aqui. Eu gostaria de agradecer a sua presença, telespectador. Se tiver alguma dúvida, deixe lá no @OABTV. Nos encontraremos na próxima semana. Até mais.